faz algumas décadas, a Justiça Eleitoral se pronunciava através de fax, né? Tem muita gente que se lembra ainda, né, do fax. Por quê? Porque no período eleitoral as decisões elas têm que ser razoavelmente rápidas, né? Ou seja, se você é agredido, se você vê alguma manifestação ilegal, né? Você se socorria da Justiça Eleitoral através de pedidos e, normalmente, a resposta da Justiça era feita por fax. Hoje dá para fazer, inclusive, isso pela internet. Agora, o que me causa surpresa é que a Justiça Eleitoral, pelo menos nesse ano, ela tem sido bastante rigorosa, né, com muitos candidatos, principalmente, né, os candidatos de maior exposição. Porém, em cidades como a nossa, por exemplo, seguem livres algumas candidaturas, inclusive, que estão suspensas, estão sub júdice, como a gente chama, né? Nesse final de semana me chamou a atenção um dos candidatos, aliás, que será citado amanhã na edição da Tribuna de Limeira, lembrando que a edição da Tribuna de Limeira circula nesta sexta-feira e não no sábado, devido exatamente à questão eleitoral. Vários banners desse candidato espalhados pela cidade. Isso é induzir a erro o eleitor. O eleitor que pensa que essa candidatura vale, se ele digitar o número desse candidato nas urnas nesse domingo, a urna irá aceitar. Mas o risco é bastante elevado desses votos serem anulados. É uma pena que a Justiça não tenha se antecipado a esse procedimento, porque o eleitor deve ter certeza de que seu voto irá para um candidato regular. Não é o caso desse candidato, aliás, que disputa pela 4ª vez uma eleição sem ter condição de disputá-la. É lamentável. E eu me lembrei do fax, porque me parece que naquela época a Justiça Eleitoral era um pouco mais eficiente.